Propostas de Bolsonaro emperram na Câmara dos Deputados. Em atrito com deputados, Planalto não consegue aprovar nenhum dos 16 projetos ou MPs apresentados em quase 100 dias de governo. As dificuldades na articulação política do governo se refletem no número de proposições de iniciativa do Palácio do Planalto aprovadas pelo Congresso Nacional nos quase 100 dias de mandato do presidente Jair Bolsonaro. 0. Todos os 16 projetos ou medidas provisórias apresentadas pelo Executivo tramitam em ritmo lento, quase parando na Câmara dos Deputados. As pautas vão desde proposta de emenda à Constituição, PEC, que modifica as regras das aposentadorias no país, que só ganhou relator 2 semanas após chegar à casa, a medida provisória MP 870, que modifica a estrutura dos ministérios e já recebeu 539 emendas. O texto, que prevê, por exemplo, a extinção da pasta do trabalho, chegou dia 2 de janeiro e não tem sequer relator. Os deputados federais já impuseram 2 derrotas importantes ao Palácio do Planalto. Primeiro, ao rejeitarem o decreto que ampliava o número de servidores aptos a classificar documentos como sigilosos. E depois, ao instituírem o orçamento impositivo, que engessou a gestão das contas. A iniciativa foi vista como retaliação dos deputados por não conseguirem indicar nomes para cargos no primeiro e segundo escalões e pelos ataques de Bolsonaro ao presidente da Casa, Rodrigo Maia. Em sua defesa, o presidente diz que não vai negociar com base no que chama de, entre aspas, velha política. O principal responsável pela articulação política no Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, admite as dificuldades na relação com o Congresso. Abro aspas, precisamos com humildade, paciência e resiliência chegar ao caminho para o entendimento. Não ganhamos uma folha em branco, onde só o Executivo escreve. Fecho aspas, disse ele na terça-feira passada, após reunião com líderes partidários na Câmara. Horas depois da visita, os deputados derrotaram o governo, aprovando o orçamento impositivo. Nem mesmo as medidas provisórias estão tramitando. Levantamento feito pelo Estado aponta que as 9 MPs encaminhadas até hoje pelo governo à Câmara não possuem relator. 3 delas foram apresentadas ainda em janeiro, como a que reduziu o número de ministérios de 29 para 22. Se essa MP caducar, o que significa não ser votada até o dia 3 de junho. O Ministério da Economia, por exemplo, terá de ser todo desmontado. Foi por meio da MP que Bolsonaro reuniu no mesmo guarda-chuva, Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio, que estão sob o comando do ministro Paulo Guedes. Outro exemplo é o da MP que libera auxílio emergencial para as vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, ainda sem relator. O texto chegou à Câmara no dia 13 de março.
estabelece pagamento de R$ 600 para as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família na região. A medida provisória que impede o desconto em folha da contribuição sindical também está parada desde o dia 1º de março. Não tem nem comissão especial instalada. As MPs têm força de lei, o que significa que começam a vigorar no dia em que foram publicadas no Diário Oficial da União, mas podem perder a validade se não forem votadas pelo Congresso no prazo de 120 dias. O governo também enviou à Câmara uma PEC que altera as regras da Previdência e 6 projetos de lei. Do pacote, apenas a PEC tem relator definido na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, o deputado Marcelo Freitas, do PSL do Rio de Janeiro. As demais propostas estão paradas à espera de um relator, incluindo os 3 projetos apresentados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que prevêem medidas de combate ao crime organizado. O pacote de Moro foi encaminhado a um grupo de trabalho que terá 90 dias para discutir as medidas. Só depois ela segue para a tramitação normal. Assim como Bolsonaro, a ex-presidente Dilma Rousseff também enfrentava um ambiente hostil na Câmara, que à época era presidida pelo deputado Eduardo Cunha, do MDB do Rio de Janeiro, hoje preso pela Lava Jato. O PT trabalhou na ocasião para eleger um aliado ao comando da casa, mas perdeu no voto. Bolsonaro também estimulou candidaturas anti-Maia, mas o presidente do seu partido, Luciano Bivar, de Pernambuco, fechou aliança com o demista. Dilma apresentou 6 medidas provisórias e 5 projetos de lei nos primeiros meses do governo. Deles, uma MP caducou sem a designação de um relator. Em 4 propostas, o nome escolhido só foi definido em abril. 2 propostas não entraram em discussão. Uma teve o relator conhecido só em 2016. Com informações de terra.com e imagens da internet.